Olha ele aí, ó. Fala, Cleiton. Boa noite, Hermes. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Prazer, ó. Bom receber você aqui. Tá em Resende, hein? Tá do lado do Thiago. O Thiago tá em Volta Redonda. Estamos aqui a menos de 50 quilômetros de distância, né? A terra muito boa. Estou aqui na casa dos meus pais, visitando meus pais. Agora, rapaz. Acabei de passar aí, cheguei em Volta Redonda agorinha. Passei do lado aí, já vim direto para entrar para a live. Ô, Cleiton, vou fazer a apresentação aqui do nosso convidado. Primeiro que o Cleiton é um amigo pessoal, viu, Thiago? Tá aqui sempre aqui com a gente. Acho que você vem semana que vem aqui, não vem, Thiago? Então, vê se a gente te encontra pessoalmente. E o Cleiton, assim, na hora que eu botei lá no Instagram, que eu ia entrevistar, a gente ia entrevistar aqui o Cleiton, mas foi assim, mais de, vamos dizer, 90% das perguntas como que ele tem coragem de fazer tudo isso que ele faz, né? Ou seja, como é que ele enfrenta essa ansiedade, esse medo aí, que é algo... tirar aqui para não... Depois a gente volta. Que é algo, assim, para a gente aprender com ele como é que e ver também as dificuldades, né? Ver as dúvidas. Mas, de antemão, Cleiton, eu te agradeço aí a generosidade aí que você está participando com a gente. Sei que a sua agenda é corrida, está em casa. E vamos poder falar bastante coisa aqui sobre a sua história e fazendo sempre um paralelo aqui com a psiquiatria, né, para trazer conteúdo aí, já que o nosso projeto visa sempre combater a desinformação e o preconceito. Tenho certeza que nós vamos arrumar um jeito de falar de alguma coisa aí da nossa área para poder ajudar alguém. Tiagão, quiser dar um oi para ele aí, fica à vontade. Então, só falar, pô, Cleiton, tudo bom? Boa noite aí. Prazer aí estar com você aqui nessa live. Acho que a gente acaba agradecendo todos os convidados, né? Porque é muito importante a presença de vocês, né? Para brilhantar cada vez mais, assim, esse nosso processo que a gente está. A gente fala que essa coisa da saúde mental, né? Eu vi ali durante minha transição de carreira é muito importante. E acho que agora, principalmente pós-pandemia, né? Acho que tudo que aconteceu no mundo nesses últimos anos tem sido cada vez mais, né? Importante na vida das pessoas, porque assim, uma coisa que eu percebi lá em 2011 para 12, né, que nós como atletas não adiantava só a gente estar preparado fisicamente, a gente tinha que estar preparado mentalmente. Hoje a gente começa a ver que não é só nós, né, que todas as pessoas elas também precisam estar preparadas mentalmente. E até aproveitando, eu lembrei que uma coisa que o Giba falou na live passada, Erwin, em questão de prevenção, né? Como nós atletas, a gente começou a fazer fisioterapia para prevenir lesão, por que não começar a fazer, né, seja psicólogo, terapeuta, para prevenir, né, um maior problema lá na frente em relação à saúde mental? Então, acho que ele colocou um ponto bem interessante aí e até trazer isso também para a discussão, ver sua opinião, Cleiton, é muito importante também. E, óbvio, contar suas histórias, suas experiências. Então, Cleiton, dê um oi para a turma aí. Boa noite a todos, boa noite, Erwin, boa noite, Thiago. Nossa, uma honra, né, poder participar com vocês. Thiago, né, tem nem dispensa apresentações, nosso medalhista de prata aí, Jogos Olímpicos de Londres, 400 metros medley, é nosso maior medalhista pan-americano de todos os tempos. Acho que vai ser difícil bater essa marca aí do Thiago. E muito legal, né, saber que você é meu vizinho aqui, eu nasci em Resende, você nasceu aí em Volta Redonda, e nosso doutor aí, o Erwin, sempre tentando levar informação, levar conhecimento, levar prevenção, né, como o Thiago falou, para as pessoas, como é importante, né, essa locomotiva que é capaz de nos levar para lugares que nós realmente desconhecemos. E eu, por experiência própria, já vivenciei momentos que eu achava que eu estava no fundo do poço e, de repente, o meu cérebro, né, quando você está numa escalada, quando você está numa ultramaratona, quando você está numa situação de desgaste físico,
extremo, como é o meu caso, como é o caso do Thiago também, você acha que chegou no fundo do poço e, de repente, um bom pensamento, né? Você fica com seus demônios ali, né? Um demônio fala assim, não, você não consegue. Aí vem um anjo e fala assim, não, você consegue. E eu, não no patamar do Thiago Pereira, que é um patamar de altíssimo rendimento, mas como um atleta amador, que participei de provas de resistência, de escaladas extenuantes, tal, eu sempre lidei com esses demônios também. E vi como é importante, né, você controlar, você ter... como que o seu cérebro te leva para o fundo do poço e como o seu cérebro pode... como ele é capaz de tirar você de situações extremamente complicadas, né? Extremamente difíceis. Bacana, poxa, muito legal. Pô, uma coisa aqui, Cleiton, que eu falei na live passada, que também tem muito a ver com o seu trabalho. Eu trabalho com pesquisa na UFRJ desde 2008, né? Então, é uma especialidade médica, né, psiquiatria. Então, como é cardiologia, né, apenas não aparece no exame. Inclusive, você pode estar no melhor momento da sua vida, ter herdado um gene, né, de um familiar e começar a apresentar, por exemplo, sintomas depressivos, né? Então, você não consegue escolher. Igual escolher, eu quero ter câncer na tireoide. Você não escolhe, né? Lógico que isso não é porque pode ser, né, algo genético que você não vai fazer atividade física, psicoterapia, como o Thiago colocou, para fazer, por exemplo, né, uma prevenção e ajudar na saúde mental. Mas a gente escuta muito, né? É um dos papéis nossos aqui, meio do Thiago, né? E os convidados, que ter uma patologia da psiquiatria, né? Um quadro depressivo, um quadro de um transtorno de ansiedade, que isso tem a ver com fraqueza, não aguentar pressão, algum insucesso ou algo pejorativo nesse tipo, dessa linha. Na semana passada, né? Eu coloquei uma afirmação aqui que durante a semana repercutiu muito aqui no Instagram, aqui no consultório. Eu coloquei assim, ó, que nós estamos com 2 medalhistas olímpicos, né? O Giba e o Thiago, que são pessoas que enfrentaram mais do que a média das pessoas, né? Uma pressão interna, uma pressão externa para lidar, né, com toda a pressão de competição, de lesão e por aí vai. Então, se fosse verdade essa teoria de que tem a ver com sucesso, fraqueza ou algo desse tipo, o Thiago nem o Giba poderiam ter, em algum momento, precisado de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo para tratar alguma patologia da psiquiatria, né? Porque se tivesse ligado a fraqueza, insucesso ou não aguentar a pressão, são 2 ali que não poderiam, de forma alguma, ter tido. O que mostra que, teoricamente, não tem uma relação direta com nada desse folclore que foi criado. E aí, já passando a palavrinha para o Cleito, queria saber, Cleito, se durante esse processo que você foi, né, gradativamente, uma hora uma escalada, depois escala uma montanha maior, depois você vai num esporte que você nunca tinha ido, enfim. Como é que você foi se preparando, né, para lidar com esse medo, com esse desconhecido, que inicialmente é natural, mas que ali você vai vendo, aparece imprevistos, né, que você não, o frio, né, a fome, que você, né, só testando, você pode até imaginar, né? Então, como é que você foi criando esse raciocínio aí para ir lidando com todos estes desafios, né? Conta pra gente. Então, Erwin e Thiago, a resposta começa muito nas minhas origens. Eu sou de Resende, nasci aqui. Hoje eu estou aqui até na casa, a varanda aqui do apartamento dos meus pais. Eu vejo as montanhas do Parque Nacional do Itatiaia, que é o primeiro parque nacional do Brasil, e eu cresci nessas montanhas. Então, a origem de tudo que eu faço hoje em dia, às vezes as pessoas me perguntam, você começou a praticar esses esportes depois que você começou na televisão? Não, eu comecei na minha infância, eu morava num condomínio, meu pai trabalhava numa indústria farmacêutica, então a minha infância era uma infância de um moleque do interior, dando topada, arrancando tampão da unha, vivia machucado, esfolado, subia nas árvores, né? No meu condomínio tinha umas mangueiras centenárias, a gente esticava uma corda de sisal de um ponto a outro, fazia um cabo aéreo usando uma forquilha de galho de goiabeira. E isso, então, o meu lastro mental
o meu lastro, a minha força mental vem da minha infância. Então, tudo que eu faço hoje em dia está muito ligado à minha infância. Quando eu cheguei, né, na Globo, eu trabalhei em afiliadas no estado do Rio, estado de São Paulo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 96, eu percebi que tinha uma oportunidade muito grande nos esportes de aventura, porque todo mundo queria ser o Tino Marcos, todo mundo queria ser o Eric Faria, né, fazer o futebol. Eu percebi que tinha um universo muito grande a ser explorado, que eram os esportes de aventura, que eram as expedições, os esportes ao ar livre, e era uma coisa que eu trazia da minha infância. Hoje, no final da tarde, aqui eu tirei, vocês podem ver aí no meu Instagram, eu fotografei o Parque Nacional Itatiaia, e a origem de tudo, assim, física e mental, começou aqui nessas montanhas. E com certeza eu enfrentei desafios muito difíceis em ultramaratonas, em escaladas, mas um momento que foi muito complicado para mim, um momento que foi muito difícil, foi quando eu estava mergulhando em cavernas, um ambiente confinado, um ambiente claustrofóbico, que você tem uma entrada e você vai fazendo, entrando dos 100, 200 metros dentro de cavernas. E esse esporte realmente foi, além de exigir uma técnica muito grande, exigiu uma concentração, exigiu uma serenidade muito grande para lidar com isso. Uhum. E foi nas cavernas que eu conheci a palavra pânico. É um momento que acho que nenhum ser humano, ninguém gosta de enfrentar. O pânico, ele te mata. E o mergulho em caverna, o pânico é o que mais mata as pessoas, né? Você entrar em pânico dentro de uma caverna, mergulhando, isso é sinônimo de morte. Então, esse momento dos mergulhos em caverna, eu enfrentei situações assim extremamente complicadas durante o meu treinamento na Mina da Passagem, em Mariana, Minas Gerais, e também enfrentei momentos difíceis nas Bahamas, em cavernas assim, extremamente longas. E eu aprendi com o meu instrutor, logo durante a instrução, quando eu estava tirando a minha credencial como mergulhador em cavernas, eu já tinha certificações de mergulho em mar aberto, mas nas cavernas, ele falou, se você tiver um desconforto dentro de uma caverna, você faz como se estivesse entoando um mantra, né? Você com o regulador na boca, você... E a respiração, ela acalma o teu cérebro, acalma teus batimentos cardíacos, mas mentalmente falando, Erwin e Thiago, acho que os momentos mais difíceis que eu tive, psicologicamente falando, além da dificuldade de uma montanha, de medo de uma avalanche, medo de um congelamento de uma extremidade, extremamente cansado, mas foi na caverna que eu tive esse desconforto de chegar a ter um princípio de pânico. Não cheguei a entrar em pânico completamente, porque o medo ele é muito bom, né? O medo, você está escalando uma montanha, você está em uma atividade de risco, um lugar potencialmente arriscado. O medo ele é bom porque ele te mantém com os seus sentidos, você fica completamente focado, você está com os seus sentidos
todos aguçados. Você está em estado de alerta total. É igual, imagino o Thiago ali, 2012, disputando uma final olímpica nos 400 metros medley. Imagina o estado de concentração que o Thiago estava. Então, ele estava no estado de alerta. Mas imagine se ele entrasse em pânico na hora da largada. Ele estava frito. É mais ou menos isso que acho que acontece comigo em alguns momentos. E, como eu citei aí, o mergulho em caverna. Mas eu até vou colocar, Cleiton, é muito legal isso que você apontou, porque assim, eu tenho claustrofobia, né? E, cara, eu passo assim, me desafia para zilhões de coisas. Eu acho que o que você faz também, muito quando você coloca, né, em cima do desafio a coisa, você acaba esquecendo um pouco do resto, você foca naquele desafio. Poxa, eu tenho que fazer isso, que me desafiaram a fazer isso. Eu acho que no primeiro momento, até antes de fazer a da claustrofobia, você comprou o desafio. Então, assim, eu acho que também as pessoas, hoje em dia, o que acontece? Você tem sempre dois caminhos. A partir de você toma um lado, você tem que esquecer o outro. Não dá para você escolher uma e ficar ali, mas será? Então, assim, a partir do momento que você cumpre esse desafio, você abraçou o desafio e você abraçou aquele momento. Beleza, vamos fazer isso. Já pensando do lado da claustrofobia, que foi o que você falou assim, pô, só de você falar mergulho em caverna, eu já imaginei, já dá até aquele nervoso, né? Poxa, eu já tive várias situações e tem que fazer ressonância, principalmente em ombro. Porque aí você entra o corpo dentro. Então, quando você fica assim, ó, eu já botei óculos fechados, respirei. E, cara, alguma coisa me dá, eu já parei no meio do caminho, eu falei, cara, não tá bom o exame. Porque realmente tem um pouco disso, né? As pessoas têm um pouco de um pânico. E são várias coisas, por exemplo, eu tenho claustrofobia. Então, assim, tem pessoas que têm sei lá, tem pessoas que têm de barata, assim, acho que é uma coisa que não realmente tira a gente da nossa consciência, né? Porque assim, quando eu tentei respirar e tudo, chegou um ponto que chegou no limite. Então, assim, super entendo o que você falou, sei que é desafiador, mas assim, a partir do momento também que a gente acredita naquele objetivo, no que a gente está disposto a fazer, que no seu caso era esse tipo de desafio, né? Você acaba tentando encontrar uma maior causa para tentar resolver aquele processo. Assim, fazendo então para quem é um tema, né? Assim, é uma patologia da psiquiatria, né? Então, assim, aproveitando esse gancho aí, sempre a gente tenta trazer algo informativo para tentar sempre tocar, né, pessoas que têm essa dificuldade. Primeiro, assim, quando a gente está falando de pânico, né, muitas vezes a pessoa entende que crise de pânico, é um nome feio, mas podia chamar crise de caneta, né, menos o nome, ela só acontece em transtorno de pânico. Não, ela acontece em quase todos os transtornos do espectro da ansiedade. Então, primeiro assim, o que seria um sintoma físico de ansiedade? Né? O nosso corpo ele é completamente interligado com o cérebro. Se a gente sair nós três para tomar um café e Deus me livre, a gente vê um assalto, tomar um susto, antes de a gente raciocinar o que está acontecendo, já dá um fio na barriga, né? A gente sente no estômago antes de compreender o que está acontecendo. Então, existe uma lista, né? Sintomas físicos cardiológicos, angústia, pressão no peito, coração acelerado, dormência, extremidade fria, respiratórios, sensação de que o ar faltar, bolo na garganta ou a própria falta de ar, vegetativos, né? Dor de cabeça, mal-estar gástrico, calafrio, onda de calor, enfim. Tem um que é muito desagradável, que é desrealização, né? Que daqui a pouco dá um clique, parece que a gente está meio aéreo, meio automático, parece que a gente está meio longe, né? Enfim. Então, são sintomas físicos de ansiedade. Como que a gente, teoricamente, pensa numa crise de ansiedade, né, culturalmente falando, mas também o nome correto seria uma crise de pânico, né? Se a gente fosse assim, paralisar, começa pelo pensamento, assim, vou passar mal, vou enlouquecer, vou perder o controle, dessa vez eu não vou conseguir sair daqui onde eu estou. E automaticamente vem pelo menos 4 dessas sensações físicas, né? Que eu citei. Coração acelerado, falta de ar. Ela atinge um pico em até 10 minutos, podendo durar de 20, 30 minutos. Então, mais ou menos assim é definida pela literatura uma crise de ansiedade, também tecnicamente chamada de crise de pânico. A crise de ansiedade / crise de pânico, ela não acontece só no transtorno de pânico. O Cleiton e o Thiago deram um exemplo onde ela pode acontecer. Num transtorno chamado o quê? Fobia específica. Por que é específica? É ligado àquela situação, ao ambiente, né, ao animal, onde você passa a ter numa situação de um medo desproporcional, excessivo, comparado à maioria das pessoas, que a gente chama de um estímulo fóbico, né, de fobia social,
na antecipação desse estímulo ou na presença desse estímulo, a gente pode ter exatamente a mesma crise do transtorno de pânico. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia de avião, nos dias anteriores ao voo, ou quando ele senta lá na presença, na cadeira do voo, ele pode ter exatamente essa crise. Claustrofobia significa locais fechados pequenos, aonde na antecipação ou na presença a gente pode ter exatamente essa situação, essa crise. Vou dar outros 2 exemplos, tá? Um transtorno obsessivo compulsivo, no toque, onde a pessoa tem, por exemplo, a temática dela é de contaminação, limpeza. Ou seja, ela tem um ritual dela lá, onde se ela não fizer aquele ritual, ela não consegue, por exemplo, sair de casa, porque ela vai estar contaminada, enfim. Se ela saiu para tomar, sei lá, saiu na rua, choveu, ela não levou o guarda-chuva. Sujou ela. O que aconteceu? Saiu do ritual dela, ela pode ter exatamente essa crise, mesma sensação. Terceiro e último exemplo, fobia social. Eu tenho exatamente essas sensações, porém, no dia anterior a uma apresentação em público ou na presença, na hora que eu estou com pessoas desconhecidas me olhando. 3 exemplos diferentes. Qual que é a grande diferença para o transtorno de pânico? Reparem que nesses 3 exemplos, a gente consegue definir exatamente, entre aspas, o fator gatilho, né, que gerou essa situação. Por exemplo, se o Cleiton não entrar em caverna, né, para mergulhar de novo, ele não vai ter esses sintomas. Se o Thiago não for fazer ressonância, ele não vai ter esses sintomas. Se a fobia social ele não fizer uma apresentação em público, não vai ter. A grande diferença do transtorno de pânico, pessoal, é que ela é súbita e ela é inesperada. Você não faz uma correlação com esse estímulo como a gente fez aqui. Por isso, é mais angustiante essa imprevisibilidade. Pode acontecer aqui na live, pode acontecer em casa, andando na rua. Além disso, a vida passa a girar em torno do medo de ter essas crises. Então, estou vendo um filme, o coração acelera, será que eu vou passar mal? Será que agora vai vir? Então, ou seja, eu já parei de ver o filme para prestar atenção nesse sintoma. E, além disso, eu passo a mudar o meu comportamento pelo medo de ter novas crises. Eu tive crise no supermercado, não vou lá não, porque vai que eu tenho de novo. Eu tive crise numa reunião, não vou, porque vai que eu tenho na frente do chefe. Isso gera um prejuízo funcional muito grande. Só que tem determinadas fobias específicas que, dependendo do trabalho da pessoa, ela vai ter um prejuízo funcional muito grande. Você tem uma colega, inclusive, de profissão, a Fátima Bernardes, que na época da Olimpíada, da Copa de 2002, ela tinha fobia de avião, ela citou isso nas páginas amarelas, por isso que eu posso falar, que ela teve que fazer um trabalho, né, de terapia, né, de dessensibilização desse medo, porque ela precisava viajar, né, lá para o Japão, né, que é a maior, né, uma das viagens mais longas. Né, e ela tinha essa fobia de avião que ela conseguiu, né, se expondo, né, progressivamente para conseguir enfrentar. Então, tem situações que a fobia específica, se depende de você, do seu trabalho, enfrentar aquela situação, você vai precisar do tratamento, da psicoterapia, principalmente, para conseguir sair dessa situação. E acontece assim. Você vê, se a gente for pensar, quantos montes aí, desses mais difíceis aí, você já conseguiu escalar, o Cleiton? Conta aí pra gente. Então, os mais difíceis. O nosso planeta ele tem 7 cumes, né? Um de cada continente. Eu já escalei 5 deles. Então, eu já escalei o Monte Everest. Eu cheguei a 7.700 metros de altitude. Peguei uma tempestade e fui expulso da montanha. O Aconcagua, quando eu escalei, eu estava perto do topo. Encontrei um sul-africano passando mal, com edema pulmonar, edema cuspindo sangue. Eu tive que ajudar no resgate e não cheguei ao topo. E depois eu escalei o Monte McKinley, que é o ponto mais alto da América do Norte, nos Estados Unidos. O Aconcagua é o ponto mais alto da América do Sul. O Everest é o ponto mais alto da Ásia, né? O ponto mais alto do mundo. No McKinley eu cheguei ao topo, ponto mais alto da América do Norte. Cheguei ao topo da pirâmide Carstens, que é o ponto mais alto da Oceania, e cheguei ao topo do Monte Elbrus, que é o ponto mais alto da Europa, na Rússia, tem 5.642 metros de altitude. Assim, quando eu estou nas montanhas,
é uma batalha mental contra o desgaste físico. E isso acontece muito, você achar que você não tem mais forças, que você chegou no teu limite físico, só que às vezes você está completamente enganado, né? Além das montanhas, eu fiz ultramaratonas no deserto do Saara, fiz uma ultramaratona no deserto do Atacama. De você estar machucado no Saara, eu me lembro no segundo, terceiro dia de prova, eu tinha perdido todas as unhas. Que E eu isso? olhava para os meus pés e eu falava, como é que eu vou completar? E eu sabia que tinha uma etapa nessas ultramaratonas no Saara, eles colocam uma etapa no Saara, era uma etapa de 81 quilômetros no quarto dia de corrida. E daí eu ficava pensando, eu já fiz 3 etapas de quase de 40 e poucos, de 30 e poucos, e agora eu tenho uma etapa de 81 quilômetros pela frente, e eu estou completamente destruído. Meus calcanhares estavam em carne viva, eu tinha perdido todas as unhas dos pés, as minhas costas estavam machucadas pela mochila. Então, fisicamente, eu estava destruído. E eu pensava, como é que eu vou fazer uma etapa de 81 quilômetros cruzando o deserto? Não, isso é impossível. Eu estava completamente enganado. Tudo é possível quando essa locomotiva fala assim, você vai, cara. Você vai passo a passo, você vai se hidratando, você vai se alimentando e você vai conseguir. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro quando eu larguei, né, em 2012, para essa etapa, quarta etapa da Maratona de Sables, que é a Maratona das Areias, né, a Maratona do Deserto. Eu, com o Bernardo Fonseca, que é o cara que me acompanhou, eu muito machucado, ele também, só que ele é um cara muito mais assim, calejado, triatleta, não sei, fez vários Ironman. E nós largamos, eu tomei um analgésico, um Advil, hidrato e alimentação, né? Você tem que é uma prova de autossuficiência, você tinha que levar tudo tudo que você ia precisar para completar a prova dentro da sua mochila. Você só tinha a organização só fornecia uma barraca em cada chegada, né? Você tinha uma barraca que você dividia com mais 8, 9 pessoas. Então foi uma batalha, é o corpo contra a mente. E a mente sempre acaba vencendo. Mesmo com o seu corpo destruído, você fala, enquanto eu conseguir rastejar, você, né, ter pensamentos positivos, né? Você pensar em coisas que te fazem bem, você pensar em amigos, você pensar na família, você pensar nos filhos, isso é extremamente importante num momento de dificuldade, num momento de exaustão, num momento quando você está machucado. E isso eu conheci na prática, né, nesses momentos de extrema exaustão, você ter... eu já convivi com alucinações quando eu estava extremamente... Eu fiz imagina as pessoas falando, não, isso não existe. Existe. Quando você está no seu limite físico... Eu fiz uma prova uma corrida de aventura na Serra do Cipó, no segundo dia, sem dormir, e praticando, remando, pedalando e correndo. Na segunda noite, eu estava numa área alta ali, na Serra do Cipó, em Minas Gerais, com meus amigos de equipe, e aí teve uma hora que eu vi um cachorro latindo, eu vi, assim, era um campus de altitude, eu vi a mata mesmo assim, se abrindo. Eu falei, caramba, o cachorro! Eu falei, olha o cachorro, olha o cachorro! Os caras olharam para mim, eram mais experientes, e falaram, ih, Cleiton está alucinando. E teve um outro momento que a gente passou, tinha umas pedras,
e eu vi umas pessoas, eu cumprimentei, boa noite, tudo bem, tudo bem? Aí um dos meus amigos viraram e falou, por que você está falando? Eu falei, você não viu, não? Tinha uma equipe descansando ali atrás. Eu falei, não, Cleiton, não tinha ninguém. Como tavam, assim, eram só alguns passos, eles voltaram e falaram, olha ali, Cleiton, não tem ninguém. Cara, eu olhei, eram pedras, eram moita, pedra, e eu tinha visto pessoas. Falou, é a hora da gente descansar um pouco. Ele colocou no relógio 20 minutos de descanso para a gente seguir na corrida de aventura. Thiago, eu deitei, em menos de 15 segundos eu apaguei. O relógio, o despertador tocou 20 minutos depois, parecia que eu tinha dormido 8, 9 horas, de tão cansado. E aqueles 20 minutos foram suficientes para o meu corpo e para o meu cérebro para me recolocarem na corrida, e a gente foi dormir novamente 24 horas depois. Então você vê como, né, essa locomotiva é capaz de te levar para o céu e te levar para o fundo do poço também. Mas aí, até para colocar só uma coisinha aqui, Erwin, antes de você colocar, Claro. mas eu achei legal uma coisa que você falou, Cleiton, assim, porque eu acabei fazendo isso e tem vários atletas que a gente faz, né? Quando você colocou o ponto a ponto, né? Então, assim, realmente a mente tem o poder da gente fazer isso tudo, mas eu acho que a gente coloca os limites. Então, assim, é um objetivo de cada vez, é um degrau de cada vez, porque a partir do momento, se você olhar tudo que você tem para resolver, já complica mais. Agora, se você colocar por etapas, então a primeira etapa eu tenho que fazer isso, eu tenho que hidratar e tenho que fazer isso. A segunda etapa eu tenho que correr, tenho que descansar, tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer isso. Se você colocar por etapas, ele acaba ficando um pouco mais fácil. Óbvio que continua difícil. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando eu tinha que nadar muita prova, durante uma semana, as pessoas me perguntavam, como é que você fez sendo pan-americano? 8 provas com semifinal, com tudo numa semana. O que eu falava? O que eu fiz? Se eu chegasse no primeiro dia, abraçasse todas as provas que eu tinha que fazer naquela semana, provavelmente eu não teria alcançado o resultado que eu tive. Então, o que eu fiz? Eu fui prova a prova. Segunda-feira, o que é hoje? É isso. Acabou. Terça-feira, o que é na terça? É isso. Acabou. Na quarta. Então, eu fui passo a passo. Né? Óbvio, a gente sabe o todo, mas eu acho que é muito importante, né, pra gente, as pessoas também têm que aprender a não atropelar as coisas. Né? A gente às vezes quer que a coisa aconteça mais rápido do que ela deveria. Então, a gente focar no que realmente a gente tem controle, no passo a passo, até a gente chegar no objetivo final. Perfeito. E Thiago, eu lembro algumas vezes, algumas provas que você fez, que você também dava o seu máximo, o ácido lático subia, que você saía, parecia que você estava também, né, extenuado, parecia que você estava, sei lá, desmaiar, né? Teve algumas, né? Não teve umas situações como essa? Tiveram várias, cara, até por esforço, né? Principalmente na prova de 400 medley, tiveram algumas no 200 medley também, que a gente acaba passando, né, daquele cansaço. Eu acho que aí vem o poder da mente, né? O nosso corpo tá falando para parar, só que a gente não acredita nele. A gente fala, não, dá para ir. E a cabeça falando, dá para ir, dá para ir, dá para ir, e a gente vai, e a gente chega no desgaste. Poxa, eu já tive competição, cara, de eu ter que cortar maiô, porque eu não conseguia sair, tipo, deitar no chão, pressão cair lá, que tá acima de 20, 21, que é médico entende aí, né, da coisa. E assim, por que acontece isso? Porque você foi muito além do que seu corpo deixaria. Então, aí que entra o lance da mente que o Cleiton tá falando. Então, assim, meu corpo pediu para parar. Minha mente falou, não, a gente vai continuar. Cleito, teve, eu estava dando uma olhadinha na história também. Você tava junto da Carol quando teve o terremoto lá no Nepal, não estava? Tá. Como é que foi? Conta pra gente aí como é que foi a experiência, né? O terremoto, a nossa expedição, o foco da expedição, nós íamos mostrar os caçadores de mel do Himalaia. A gente ia para as montanhas da região de Annapurna e passamos alguns dias em Katmandu, mostramos os templos, mostramos um pouco da cultura, um pouco dos templos ali do Nepal, mostramos um pouquinho das belezas ali do Nepal e partimos para a região do Annapurna, das montanhas lá de Annapurna. E no meio do caminho, nosso micro-ônibus começou a tremer, e aí o guia,
nepalês, ele começou a gritar: "Oh my God, earthquake, meu Deus, terremoto, terremoto". E naquele momento, o terremoto é algo completamente fora do que a gente está acostumado, né? Não faz parte do nosso universo. E aí nós começamos a olhar, né, para os lados, vimos postes, né, os fios de alta tensão balançando, poeira levantando de casas que estavam caindo. E nós percebemos, falamos: nossa, cara, a gente está no meio de um terremoto. A gente não sabia o que era aquilo. Nosso micro-ônibus parou, nós descemos e tudo que a gente tinha planejado, nosso planejamento todo foi por água abaixo. A gente ia mostrar os caçadores de mel, eram pessoas que lá nessa região, nas montanhas do Annapurna, eles tiram favos de mel gigantes, em paredões de 90, 100 metros de altura. Era o que a gente ia mostrar. E quando começou o terremoto, a gente saiu correndo do micro-ônibus, já com câmera na mão, mostrando casas caindo, pessoas desesperadas, pessoas soterradas. Em questão de segundos, né, em questão de minutos, todo o nosso planejamento foi por água abaixo. Nossa equipe se dividiu, eu fui um pouco numa cidade um pouco além, a Carol voltou para Katmandu, capital do Nepal, e aí nós começamos a cobertura do terremoto. Foram 10 dias entrando ao vivo o dia inteiro, a gente praticamente não dormia, a gente entrava ao vivo em todos os telejornais, entrava ao vivo no Hora 1, no Bom Dia Brasil, na Ana Maria Braga, no Encontro, no Jornal Hoje, na programação, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, e a gente realmente não podia dormir, porque nem os hotéis permitiam que nós fôssemos para os nossos quartos. A gente não podia ir para o quarto, porque tinha os terremotos, tinha os tremores secundários, além do terremoto principal que matou 11 mil pessoas no Nepal, você tinha terremotos, tinha tremores secundários. Então eu me lembro que depois de alguns dias nós dormíamos na recepção do hotel, nós dormíamos ao lado de moradores ali de Katmandu. E aí um dia eu subi, ele falou: olha, acho que agora já dá para ir para o quarto. Aí eu subi no primeiro andar, né, entrei no meu quarto, tomei um banho rapidamente, falei: vou dar uma cochilada, né? Dei uma cochiladinha de alguns minutos e veio um novo tremor, um tremor secundário, mas um tremor forte. Eu estava de cuecas, eu tive que descer de cueca, correndo para a recepção, né, apavorado. Cheguei lá, tinha mulher também de camisola. Então, foi uma situação muito complicada e a gente superou um momento de tensão extrema, né? Primeiro você está lidando com o desconhecido e depois suportar, né, toda aquela dor, né? Um país tão pobre, né? O Nepal ali, um país pequeno, espremido entre a China e a Índia. Eu me lembro, um dia eu estava no café da manhã, ali no hotel, e aí o rapaz que estava ali nos servindo, tal, fazendo de tudo para me agradar. Falei: quer que eu coloque um pãozinho na chapa para você? Eu falei: não precisa se incomodar. Não, o cara fazendo de tudo para me tratar da melhor forma possível. E daí eu cheguei para ele e falei: e você, o que aconteceu com você? Você perdeu alguma coisa? Eu falei: eu perdi minha casa, eu perdi minha mãe, eu perdi um dos meus filhos. E o cara me tratando como a vítima, e na verdade a vítima era ele. Então, foi muito interessante você conhecer, né, um povo, a resiliência, um povo extremamente gentil. O povo do Nepal, assim, um dos povos mais bondosos que eu já conheci em todas as expedições por onde eu passei. Assim, eu estou dizendo, por exemplo, se a gente for olhar, pensar de uma maneira simples, né? Poxa, se enfrentar um terremoto, que é algo que acho que poucas pessoas, né, aqui no Brasil já devem ter enfrentado, teoricamente era para te causar, né, uma proporção, um pânico muito maior do que um mergulho ou algo desse tipo.
Isso é um dado bem claro que a gente não escolhe, né? Como é que o nosso corpo vai reagir, né? Isso é uma situação que aparece em qualquer cenário. Inclusive, às vezes de cachorro, às vezes isso desenvolve e acabou. Você não tem controle sobre isso, né? E tem também, né, o Cleito, uma que o pessoal falou muito aqui no Instagram também, foi na maratona lá na Antártica, né? Uhum. Acho que quantos graus lá? Tava lá? A gente pegou menos 25, menos 30, abaixo de zero na Antártica. O Thiago chegou a se aventurar do triatlo também, viu? Né, Thiagão? Eu fiz um desafio, né? O famoso desafio, né, que a gente estava falando. Um amigo meu, na época, ele falou assim, cara, duvido que você faça o meio Iron. Aí, na época, a gente tinha 10 semanas de treino. Até a gente fechou junto com o Esporte Espetacular. A gente fez uma minissériezinha, como é que foi os treinamentos. Cara, assim, foi super difícil. Ver a raça danada, mas eu completei em 10 semanas. Foi loucura. Tipo, eu nunca tinha corrido e nunca tinha pedalado clipado. Eu só tinha nadado. Só que o nadar, você sabe, né? O nadar no triatlon, mesmo no meio Iron, pô, 1.800, 1.900 metros, você faz ali em 20 e poucos minutos. Uma prova que demora, sei lá, 5 horas e pouco. Não faz muita diferença. Então, foi desafiador. Mas, assim, o que me mantia naquele pensamento era o desafio. Era virar pro meu amigo na época e falar, tá vendo? Você me desafiou, eu completei. Você falou que eu não ia fazer, eu fiz. Em quantas horas você fez, Thiago, o meio Eu Ironman? fiz 5 horas e 44, cara. Foi bom, cara. É um baita tempo, um ótimo. E outra, o nadar e o pedalar eu vou bem. O meu problema é a corrida. Eu não consigo correr tudo, entendeu? Né? Eu tive que correr, eu fiz foi meio que um plano que meu técnico fez na época, né, o Marcos Paulo Reis. Ele colocou, eu corria um tempo e andava. Corria e andava. Mas, assim, a gente tem que ter um cuidado, porque, assim, o tempo da corrida e o andar você não pode exagerar no andar, porque depois você não consegue voltar a correr. Então, se eu não me engano, acho que era 2 minutos correndo, um andando, dois correndo, um andando, 2 correndo, um andando, até o final da prova. Mas, assim, o objetivo era completar, né? Ninguém falou que eu tinha que fazer 4 minutos e pouco, não. O Cleiton chegou a entrevistar o Thiago uma vez? Você lembra aí, né? Rapaz, acho que eu nunca te entrevistei, né, Thiago? A gente Eu acho que não, cara. Porque no Pan-Americano você cobriu, né? Não foi, o Cleiton? Do Rio aqui? Rio de Janeiro? Eu acho que a época do PAN, nessa época do Pan-Americano, 2007. Eu estava sempre em alguma expedição, estava sempre em alguma... Nunca... Os esportes olímpicos, o futebol, eu sempre, né, estava em algum outro... Havia outro, né? Mas ó, bacana. Cleiton, estamos chegando aí nosso tempo. Como a gente sempre fala, né, Thiago? Dá para ficar aqui umas 2 horas, né? A história que faltou aí dele, né, de aventura, mas a sua contribuição, né, ela é muito importante, porque para cada convidado a gente consegue pegar um tema, né? Hoje a gente falou de fobia específica, falamos de transtorno de pânico. Por exemplo, 3 semanas atrás fizemos com a Suzana Vieira falando de violência psicológica na mulher, que é um tema também, né, que, enfim, a gente tem que estar sempre falando, né? E quero dizer que vamos ver se a gente marca uma outra aí, Tiagão, para escutar o resto das histórias aí, né? Porque eu creio que a pessoa que não falta história, né? E é engraçado porque, assim, com todo mundo que a gente conversa, depois a gente vai ter que fazer uma segunda parte, depois com todos os convidados, porque sempre tem mais coisa para ser contada, né? E o que a gente fala, foi o que o Erwin falou, né? Eu acho que o mais importante, o que a gente tenta trazer, assim, são pessoas com histórias diferentes, né? Que a gente consiga linkar, até quem está assistindo a gente consiga linkar, às vezes vive uma história parecida. Então, poxa, isso aconteceu comigo, ou será que eu preciso buscar ajuda? Porque, às vezes, como é uma coisa muito nova, essa coisa de saúde mental, isso tudo que está acontecendo, às vezes você pode ter e você não percebe. Né? Você está ali no seu dia a dia, você acha que é normal, então às vezes você assiste essa live, ou um amigo falou, recomendou, aí você fala, poxa, isso está acontecendo comigo, será que eu... E aí acho que a gente acende aquele primeiro alerta. Ou nem sabia que tinha, né? Nem sabia que existia essa possibilidade, né? Então, mais uma vez, Cleiton, obrigado aí, viu, de coração. Semana que vem... Só para a gente finalizar, você falou da Maratona da Antártica, só contar uma historinha rapidinho. Claro, né? ótimo.
Foi a nossa primeira expedição, né, do Planeta Extremo, quando a gente ainda era um quadro no Fantástico. E tem uma história muito curiosa da Maratona da Antártica, né, nos 42 quilômetros. Quando eu estava no quilômetro 30, eu estava usando gel de carboidrato e tal, e eu comecei a ficar enjoado. Eu corri com o Bernardo Fonseca, né? Ele foi um coelho para mim até o quilômetro 15, e depois ele fez a prova dele. Até o quilômetro 15 eu estava muito bem na prova, né? Eu estava ali, sei lá, entre os 15 primeiros colocados, entre os 20 primeiros colocados. Quando eu cheguei no quilômetro 30, eu comecei a ficar fraco, e aí eu comecei a ser ultrapassado. Eu falei, caramba, cara, né? Eu preciso de alguma coisa boa que me coloque na prova novamente. E aí foi um momento muito especial, muito marcante. As pessoas se lembram muito. Foi quando eu lembrei da minha filha, da Gabi. E aí eu falei, pô, eu vou mandar uma mensagem aqui para minha filha, né? Eu tinha uma microcâmera no meu bolso. Eu falei, vou mandar uma mensagem para a Gabriela. Hoje a Gabi tem 26 anos, mas quando ela tinha uns 6 anos de idade, um dia eu voltei de uma expedição, uma expedição de uns 2 meses, ela veio, pulou nos meus braços e falou assim, puxa, papai, por que é sempre você? Porque é só você que vai para esses lugares tão perigosos, esses lugares distantes, ficar tanto tempo longe de mim. Os pais das minhas amiguinhas, eles não fazem isso, só você que faz isso, pai. E ali na Antártica, naquele meu momento de fraqueza, o quilômetro 30 de uma maratona, seja no asfalto, seja numa montanha, seja na Antártica, é aquele momento que as coisas começam a ficar mais complicadas. E aí, eu estava no microcâmera, eu falei, vou mandar mensagem para minha filha. Fiz um desabafo ali na Antártica, mandei uma mensagem para ela. Erwin, assim, o cara que estava no fundo do poço renasceu. E eu me lembro que eu vi um pontinho colorido lá na casa do chapéu. Eu falei, cara, eu vou alcançar esse cara. E depois dessa mensagem, depois desse bom pensamento que foi a minha filha, parecia que eu tinha começado a correr naquele momento. E aí eu mirava naquele pontinho colorido, o cara correndo, começava a olhar para trás, falei, esse cara tá quebrado. Alcançava ele, passava, vinha outro pontinho, ultrapassava, enfim, eram 40 corredores do mundo inteiro. Eu cheguei em 7º lugar, né? No momento que eu estava derrotado no quilômetro 30, 12 quilômetros depois, eu estava chegando em 7º lugar, fiz a prova em 5 horas e 12 minutos. Mais uma prova de que, né, como nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Eu tenho certeza que o ser humano, acho que vocês, Thiago, como aí, medalhista olímpico, recordista, nosso recordista pan-americano, você como, né, doutor, né, nessa área, o ser humano só conhece o seu limite quando ele ultrapassa o próprio limite. E acho que todos nós sabemos disso muito bem, né? Pô, muito bacana. Pô, inspirador mesmo, emocionante. Eu lembro, né, mais ou menos, né, mas você contando é totalmente diferente. Então, vou abrir espaço aí para você dar uma boa noite para a turma aí. Foi muito, de verdade, foi muito bom escutar histórias como a sua, um cara que é um exemplo aí de superação, de força, de garra. Mostrar também, né, as suas dificuldades para as pessoas verem de perto. A gente, né, sempre fala, né, Thiago, que as histórias reais conectam muito mais, né, Thiagão? Então, você escutar, né, pessoas que a gente sempre vê na televisão, ou, enfim, tendo a possibilidade de dar o depoimento e a gente poder fazer esse paralelo aqui com a saúde mental, né, que, enfim, tá presente a todo momento. Então, isso é o nosso projeto aqui, é o que a gente está lutando. E te agradeço aí por você participar aí com a gente, com a sua... Faltou um monte de história. Nem do Planeta Extremo a gente falou aqui, né, Thiago? Não deu nem tempo ainda. Tanta coisa. Então, mais uma vez aí, obrigado, viu? Tiagão, deixar para você dar um oi uma boa noite para o nosso amigo. Sexta-feira que vem o Thiago vem, Cleiton. Se você estiver aí, bora encontrar. Aqui o Thiagão vem sexta-feira aí para o Rio. Vamos, tô indo lá para casa do Erwin perturbar ele. Vai ficar legal. Brincadeiras à parte, queria agradecer, Cleiton, pela presença, para estar aí comprando essa causa com a gente. Uma coisa que o Erwin falou é muito importante, né? As pessoas verem as histórias, eu acho que entenderem também quando a gente traz atletas, apresentadores, artistas e por aí vai, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente é meio máquina, né? Então, assim,
Acontece com a gente, acontece com qualquer pessoa, a gente é humano, como todo mundo, e é normal não estar bem de vez em quando, né? E não é vergonha nenhuma não buscar ajuda de um profissional, não buscar a pessoa certa, porque assim, na verdade eu acho que a vergonha é você não buscar, né? Porque a partir do momento que você abre o jogo, você está querendo melhorar de alguma forma, você está querendo mudar aquela coisa na sua vida. Não, eu preciso mudar, eu vou dar um passo para frente. Então, isso é muito importante e é igual o Erwin fala, né? Se a gente conseguir mudar uma pessoa daqui ou duas pessoas que seja, a gente já conquistou uma vitória. Perfeito. Legal, muito bacana. Cleitão, sua vez aí, dá uma boa noite para a turma aí, para a gente encerrar. Falta 3 minutinhos para a live não cair. Bom, gente, um prazer estar com vocês aqui, né? Muito, muito bacana, né? Poder inspirar, poder levar conhecimento. Eu fico muito feliz, né? Um menino que escalava as montanhas aqui do Parque Nacional Itatiaia, ter passado aí pelos 7 continentes, né? Do planeta. E mais do que isso, né? As pessoas verem que elas são capazes. Acho que as pessoas às vezes tem uma conexão comigo porque eu não sou um cara de alto rendimento, né? Eu sou uma pessoa muito parecida com elas. A maior vitória que eu já tive foi receber um e-mail, receber uma carta de um cara que tinha obesidade mórbida, que estava numa cama de hospital morrendo. Ele falou: Cleiton, eu saí da cama depois que eu vi a matéria da Maratona da Antártica, que você que bacana. me tirou, eu estava morrendo e graças às suas histórias eu comecei a caminhar, fiz meia maratona e o cara hoje em dia é um maratonista. Então acho que não tem uma recompensa maior do que isso. E convido vocês nesse domingo no Esporte Espetacular, começa às 10 da manhã, tem uma ultramaratona, 65 quilômetros, que eu fiz aqui nas montanhas de Itatiaia. A largada foi em Visconde de Mauá e a prova terminou, passei pelas montanhas mais altas do estado, ali Pico das Agulhas Negras, e a chegada foi na entrada do Parque Nacional do Itatiaia, aqui na parte baixa. Então, convido vocês para assistirem. Eu fiz essa prova com um músico da região, com Gabriel Laranja, um menino aqui de Itatiaia. Então, vocês estão convidados nesse domingo, 10 da manhã, no Esporte Espetacular, ultramaratona, aqui nas montanhas mais altas do estado do Rio. Bacana, estamos lá. Pessoal, uma boa noite aí para todos. Muito obrigado aí pela audiência. E seguimos na luta, né? Somando força aí para ajudar a melhorar as informações aí na psiquiatria. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Grande abraço, Tiagão. Abraço, Erwin. Um abraço. Tchau.